Olá, amigos. Obrigado por participarem do nosso webinar Segurança em Nuvem 2.0. Nuvem já é um assunto muito complexo e a segurança da nuvem mais complexo ainda. Para falar desse tema, nós convidamos dois especialistas da Check Point, que é uma empresa global de segurança cibernética. Um é o Cláudio Banvart, que é o Country Manager da Check Point no Brasil, e o outro é o engenheiro de segurança Fernando Defalque. Quem vai fazer a primeira pergunta é o editor do CISO Advisor, o Tadeu. Tadeu, com você. Boa tarde, PB. Boa tarde, Cláudio Banvart. E boa tarde, Falque. Eu queria começar a nossa conversa fazendo uma colocação para vocês, para que vocês pudessem dar um apanhado aí para quem está nos vendo, né? A computação em nuvem hoje é praticamente onipresente nas empresas de todos os portes, né? E agora vem crescendo também o uso da nuvem pública, né? O que faz com que o avanço das nuvens híbridas e as chamadas multinuvens no ambiente corporativo se torne uma preocupação também, ou leve a preocupação com a segurança, né? Que fica ainda mais premente. Diante desse cenário, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam hoje em relação à nuvem? Eu queria que o Cláudio e o Defalque desse um apanhado disso. Tadeu, seguinte, bom, boa tarde aí, né? Boa tarde a todos. Acho que tem um ponto importante nesse processo de entendimento do porquê que as empresas estão indo para a nuvem, né, em primeiro lugar, e depois a gente poder elencar um pouco mais os problemas decorrentes disso, né? As empresas, essa necessidade de nuvem é muito mais uma pressão de negócio hoje. As empresas precisam ir para a nuvem para acelerar o seu negócio, acelerar o contato que ele tem com o cliente, você poder disponibilizar para o seu cliente aplicações e conteúdo de uma maneira muito mais rápida do que da forma tradicional, tá? Toda essa pandemia está nos trazendo também uma nova realidade. Muitas empresas estão tendo que acelerar o seu processo de movimento para a nuvem para poder realmente enfrentar essa situação que nós estamos vivendo, né, e continuar oferecendo seus serviços para os seus clientes. O grande desafio de tudo isso é que nós temos áreas, tradicionalmente na área de TI, muito distintas entre uma área de infraestrutura e uma área de desenvolvimento, tá? A área de infraestrutura sempre cuidou muito da parte mais de infraestrutura física, desde roteadores, servidores, né, de todo o data center, incluindo laptops, desktops, sempre foi muito focado na comunicação entre esses dispositivos, tanto dentro da rede corporativa quanto com escritórios remotos também, né? Então, quando você faz o movimento para a nuvem, o que acontece é que a configuração que você utiliza numa infraestrutura tradicional, ela não é a mesma que você utiliza na nuvem. Então, muitas vezes, na hora que você leva certas aplicações para a nuvem, você acaba configurando a nuvem de uma forma errada, de uma forma não convencional, e isso traz alguns problemas de configuração em relação à nuvem. Além disso, a área de desenvolvimento, pela pressão do negócio, ela disponibiliza novas aplicações na nuvem, muitas vezes, várias vezes ao dia. Quantas vezes você não está no seu celular e aparece por dia vários aplicativos sendo atualizados? Muitas vezes mais de uma vez no mesmo dia o mesmo aplicativo, tá? Tudo isso é pressão de negócio. O problema é que o pessoal de desenvolvimento, também na hora de desenvolver essas aplicações e na hora de configurar a nuvem para liberar essas aplicações, também não seguem os processos corretos para disponibilizar essas aplicações. Então, existem muitos detalhes, né, que nós vamos estar debatendo um pouco mais durante o dia de hoje, que pode acarretar em problemas de segurança devido a todo esse novo cenário que está sendo inserido cada vez mais rápido nas empresas. E não podemos também esquecer as aplicações de terceiros. Você está usando hoje e-mails na nuvem,
você está usando outras aplicações de terceiros que estão na nuvem, e isso também traz novos problemas relacionados à segurança. Quando nós pensamos em segurança, hoje, nós pensamos na informação. A informação, hoje, ela flui de uma maneira totalmente diferente da forma como ela transitava alguns anos atrás. Hoje, a informação, além de ela transitar de uma maneira muito mais rápida, ela passa por laptops, ela passa por dispositivos móveis, ela passa por IoT, dispositivos que estão sendo conectados na rede corporativa, muitas vezes sem nenhum tipo de critério, e também na nuvem. Então, o ativo mais importante que qualquer empresa tem hoje é a sua informação, são os dados. E isso é o grande problema hoje. Os dados trafegam em múltiplas frentes e você tem múltiplos vetores de ataques hoje endereçando as vulnerabilidades de tudo isso. Tá? Então, esse é o cenário onde nós estamos inseridos hoje em relação a esse processo, principalmente de nuvem. Né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta para o Falk. Ô, Falk, diante desses desafios que o Banvart colocou, quer dizer, o que uma empresa deve ter em mente ao migrar suas cargas de trabalho e seus dados para um ambiente de nuvem pública, por exemplo? O principal ponto, depois de tudo que o Banva pode explicar aí, acho que o principal ponto que a gente enxerga quando trabalha junto com as empresas, quando está em contato com elas, é justamente o erro de tentar espelhar o ambiente que ele tem no data center dele, que ele tem dentro da empresa dele, naquele perímetro que ele demorou tanto tempo para construir e proteger, né? Então, aquela coisa ficava uma coisa tão apegada, que ele demorou tanto tempo para ter aquela coisa bonita, aquela topologia bonita, desenhada, né? Com tanto custo, tanto empenho. Ele tem que espelhar essa arquitetura para a nuvem e aí realmente a dificuldade é muito grande. O ideal mesmo é você utilizar ferramentas ou soluções que se integrem na nuvem da maneira que a nuvem trabalha. Não tentar espelhar seu ambiente, que isso daí vai ser um retrabalho depois que você vai ter para ajustar toda a parte que você configurou achando que estava certo, mas que alguns conceitos são bem diferentes na nuvem pública. Então, acho que o principal aí é migrar, mas é utilizar o que a nuvem tem de melhor, né, para construir seu ambiente. Então, é difícil? Porque muitas vezes, quando o pessoal de infraestrutura, o pessoal de segurança vai começar a trabalhar nesses ambientes, desenvolvimento já está fazendo isso há muito tempo. Então, eles têm que começar a entender o que o pessoal de desenvolvimento já fez para começar a ajustar o ambiente para aquela maneira que ele imagina ser o melhor. Mas, assim, utilizar realmente o que a nuvem entende melhor é o principal ponto para ele ter uma migração tranquila, vamos dizer assim, ao migrar para a nuvem. Muito bem, PB. Sabe, Banvart, tem uma coisa que todo mundo que olha para a nuvem, olha para os serviços em nuvem, acha muito atraente, que é o seguinte. Primeiro, o valor, né, o preço, o que se despende para usar a nuvem. O segundo, a facilidade de entrar, de contratar um serviço. E aí o resto parece que é fácil, mas não é, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, assim, qual que seria o pulo do gato, né, para uma empresa ir para a nuvem de uma maneira segura, né, de uma forma consistente, seja num ambiente público, privado ou híbrido, né? E também, assim, dá para ir sozinho? Ou não é aconselhável ir sozinho, é preciso pensar num guia ou investir em serviços gerenciados, por exemplo? Então, PB, você tocou um ponto bem interessante da parte de precificação e principalmente na parte de prestação de serviço. Eu tenho um slide que pode exemplificar bem isso, que eu queria compartilhar com vocês nesse momento, tá? Que eu acho que é bem interessante, tá? Esse slide aqui. Quando você fala de nuvem, tá? Nós estamos falando hoje de uma realidade
muito diferente da realidade de infraestrutura que a gente tinha no passado. Tá? Tirando o lado da TI tradicional, da onde tudo isso, toda essa parte de segurança era gerenciado especificamente, né, pela área de TI, pela área de segurança, gerenciando toda a parte de governança, controle de acesso, parte de segurança de dados, sistemas operacionais, virtualização, appliances, né, de rede, tudo mais, toda a infraestrutura como um todo. Tá? Quando você está migrando para a nuvem, tudo isso, você já está imaginando isso como um serviço. Quer dizer, a nuvem é uma prestação de serviço pela natureza né, da arquitetura da nuvem por si só. Só que na hora que você vai começando a utilizar novas arquiteturas da nuvem, as responsabilidades vão mudando e os custos também mudam. Tá? Como você pode ver, cada vez mais, à medida que você vai usando containers, você vai usando serverless, você vai usando aplicações, né, que estão sendo fornecidas como serviço, a infraestrutura cada vez mais é fornecida pelo provedor. Tá? Isso afeta diretamente os seus custos, tá? Porque antigamente você tinha custos onde você tinha que gerenciar todos os equipamentos e toda essa arquitetura, agora você paga toda essa arquitetura como um serviço. E cada vez mais, à medida que você vai entrando no universo de nuvem, utilizando mais recursos que a nuvem pode te prover, você tem uma parte fornecida pelo provedor e uma outra parte que está sendo gerenciada pela empresa. E o que é interessante quando a gente fala da responsabilidade de segurança, né, de um CISO, por exemplo, tá? Nós estamos vendo aqui que o time de aplicações começa a ter um papel fundamental na segurança desse novo ambiente, onde o time de segurança anteriormente olhava toda a parte de infraestrutura. Então, essa parte de infraestrutura que, quanto mais você utiliza recursos da nuvem, mais isso é provido pela nuvem. E o time de segurança, hoje, tradicional de infraestrutura, não consegue mais endereçar a segurança como endereçava anteriormente. Tá? Então, isso traz para nós uma nova realidade. Os custos, sim, diminuem, mas a forma como você vai gerenciar a segurança é totalmente diferente. Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que elencar na hora da gente estar migrando para a nuvem. Eu acho que esse slide exemplifica bem tudo isso. Tá? Com relação às responsabilidades, aí, tem esse cenário que é um cenário desafiador. Como é que você acha que seria um caminho mais seguro para uma empresa chegar na nuvem e com segurança, né? Vai por conta própria ou vai guiada, né? Os times não só de segurança, mas o time de arquitetura em redes também, ele precisa saber, ele precisa conhecer a nuvem para ele tomar as definições corretas na hora de fazer uma implementação. Então, a guiada ou não vai depender muito do time que a empresa tem, dos profissionais que ela tem à disposição. Muitas vezes o guiada pode ser você encurtar um caminho que você vai levar muito tempo para conseguir chegar lá. Então, os dois modelos acho que têm os seus benefícios, mas também tem a sua parte negativa, né? Mas eu acho que a utilização dos profissionais corretos é o principal ponto aí na hora de você definir se você vai conseguir fazer essa movimentação sozinho ou você vai precisar contratar um terceiro para te ajudar a fazer essa movimentação. Mas, Falk, eu queria aproveitar isso que você falou e colocar o seguinte, quer dizer, o que a gente verifica aí no mercado é que essa percepção de propriedade, vamos dizer assim, da segurança, ou digamos, a responsabilidade é um tanto difusa, né? Pela operação, pela segurança e pelo gerenciamento, quer dizer, como é que é isso? Isso tem que ser compartilhado, é da empresa ou é do provedor de nuvem?
O slide que o Banva colocou na resposta anterior, posso pode até colocar ele aí. Eu vou compartilhar um novo aqui que a gente tem aqui, tá? Que acho que isso ajuda também a você explicar um pouco. Acho que aqui, né, Tadeu, ele já mostra bem de quem são as responsabilidades a partir do momento que você quer fazer essa migração. A pessoa que fala que eu estou seguro na nuvem, ok, até certo ponto, a gente consegue entender a frase, a gente consegue entender o que ele quer dizer, mas ele sabe que, dependendo da aplicação que ele está colocando lá, dependendo da maneira que o time dele atua na migração para a nuvem, a gente sabe que alguns pontos de segurança vão ser falhos. A gente sabe que ele vai ter problema e a gente sabe que esse problema vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, acho que o slide ele classifica bem de quem que é a responsabilidade, né, de cada parte. Então, a infraestrutura toda de um provedor de nuvem é a responsabilidade desse provedor. Então, ele é o responsável por fazer a segurança da infraestrutura dele, ele que é o responsável por fazer segurança, por exemplo, dos servidores que vão estar ali publicando algum serviço, para não chegar esse ataque diretamente nesse servidor. Porém, quando o cliente vai utilizar essa infraestrutura do provedor, ele começa a subir as aplicações e aí a aplicação, a partir desse momento, a aplicação é a responsabilidade do próprio cliente. Então, utilizar as ferramentas que a nuvem provê para você é excelente no começo, ele vai te ajudar muito, mas elas nunca vão ser suficientes, porque elas têm os seus limites, ela não consegue ser tão efetiva quando a gente fala de ameaças avançadas. Então, esse ponto é um dos principais, você ter a ferramenta ou a solução correta para endereçar as ameaças que você está esperando ali que chegue no seu ambiente. Se a pessoa, quando migra para a nuvem, acha que só porque está na nuvem está segura e acha que não vai ter algum problema com ameaças assim, um pouco mais avançadas, ela está equivocada e ela vai acabar sofrendo por isso. Então, acho que a melhor maneira é, sim, utilizar as ferramentas que o próprio provedor de nuvem fornece, mas aí, a partir daquele momento que ele migrou, que ele está utilizando, ou até do dia zero, né, começar a usar já com ferramentas ou com soluções que vão realmente prevenir contra ameaças avançadas. Esse é o principal ponto. E, claro, que vai te prover a visibilidade do que acontece, não só no seu ambiente de nuvem pública, mas também no seu ambiente de data center. Essa integração entre os dois é que faz assim, ter um elo de segurança que você consegue ficar mais tranquilo para você conseguir administrar todo esse ambiente novo, toda essa carga nova aí de trabalho que aparece. Eu gostaria de exemplificar um pouco, Tadeu, PB, se vocês me permitem. Acho que pode trazer um entendimento até melhor de tudo isso, tá? Quando você fala de um provedor de nuvem, né, por exemplo, nuvem pública, né, que nós estamos falando, ele é responsável, como está aqui na tela, pela infraestrutura, né, redes, banco de dados, storage, toda essa parte da infraestrutura é responsável por ele. Mas na hora que você contratou essa infraestrutura, você vai habilitar uma determinada plataforma ou uma determinada aplicação. Vamos imaginar que você quer disponibilizar uma aplicação web. O teu servidor web pode ter vulnerabilidades. Tá? Vulnerabilidades que a responsabilidade é do cliente e não do provedor de nuvem. Quem tem que identificar vulnerabilidades da plataforma é o cliente. Outro detalhe importante é que a aplicação que está sendo disponibilizada, mais seja uma aplicação web, por exemplo, muitas vezes essa aplicação também pode estar vulnerável e essa vulnerabilidade, a responsabilidade também é do cliente. O que acontece hoje com a pressão, como eu comentei no início, sobre o desenvolvimento, onde a área de desenvolvimento precisa disponibilizar essas aplicações de uma maneira muito rápida, muitas vezes você utiliza códigos, APIs, disponibilizadas na internet. Tá? Para quê? Para que você não precise reprogramar tudo isso. Então, isso auxilia muito na velocidade da liberação do código. Mas quem hoje, dentro dessa estrutura de desenvolvimento,
está analisando se aquela aplicação está vulnerável, se aquela API, aquela parte do código que está sendo utilizada, que foi compartilhada na internet, se ela possui vulnerabilidade ou não. Então, na hora que você cria uma aplicação utilizando códigos até de terceiros, você tem a responsabilidade também de validar se essas aplicações possuem vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades, elas existem em qualquer plataforma, tanto numa plataforma privada quanto numa plataforma pública. E tudo isso precisa ser endereçado da maneira que cada plataforma exige, tá, e permite, para você minimizar os riscos de você disponibilizar todas essas aplicações na nuvem. Ok, entendi. PB? Tá sem som, PB. Tem uma coisa que vocês falaram, Cláudio, que é a questão da visibilidade. Quando você tem um data center, você é o dono, vamos dizer, do seu posto de observação, do seu periscópio, do seu telescópio, da sua luneta, e você tem uma certa visibilidade. Quando você vai para a nuvem, a visibilidade se torna mais crítica, né? E você começa a ter de olhar e descobrir coisas que normalmente você não precisava ver na sua infraestrutura interior. Qual que é a dimensão desses novos riscos que vão aparecer na nuvem quando a empresa decide ir? Vamos fazer um paralelo, em primeiro lugar, com a visibilidade dentro de uma rede corporativa privada. Tá? Acho que um ponto importante, quando a gente fala de segurança, a gente não protege aquilo que a gente não vê. Tá? Porque aquilo que você não vê, você não tem informação, você não tem como proteger. Tá? Quando você fala numa rede privada, tá, hoje, você já tem mecanismos para melhorar a visibilidade do tráfego de rede e mecanismos que vão te trazer essa visibilidade. Muitas vezes até consoles, né, de gerência de soluções de segurança, CIEM, te traz uma visibilidade um pouco maior de todo esse tráfego e dos riscos que você corre dentro de uma rede privada. Na nuvem é a mesma coisa. O problema é o seguinte, só que a forma de se fazer isso na nuvem é totalmente diferente de como você faz uma rede privada. Então, quando você vai ter visibilidade, quando você precisa da visibilidade na nuvem, você tem que ativar outros controles que normalmente não são controles que o administrador da nuvem está acostumado a fazer. Ou você precisa até de ferramentas de terceiros para trazer essa visibilidade, porque muitas vezes o próprio provedor de nuvem não te traz as ferramentas necessárias para uma correta visibilidade de todo o tráfego. Tá? E quando você leva isso para um ambiente de multi-cloud, é pior ainda, porque uma tecnologia de um provedor é totalmente diferente de outro provedor. Muitas vezes o que você configura com o provedor não vale para o outro, e você tem que configurar de forma diferente para o outro. O que você enxerga no provedor, você não consegue enxergar no outro. Então, quando você amplia o leque para multi-cloud, para múltiplos provedores de cloud, a visibilidade fica pior ainda e você realmente precisa criar um cenário, um ambiente onde você consiga ter uma visibilidade total de tudo que acontece dentro da tua nuvem e de todo esse tráfego. Eu queria perguntar uma coisa, que é assim, o cara vai para a nuvem hoje, né? E aí, quando o cara vai para a nuvem, a segurança dele vai implicar ele tomar conta da infraestrutura, não digo, mas vai ter que tomar conta de dispositivo, né, de endpoint, de certificado, de aplicação, de desenvolvimento, enfim. A pergunta é, uma empresa pequena ou média, eu particularmente não acredito que ela tem condições de administrar isso tudo. Como que vocês podem dimensionar assim, o tamanho da encrenca que é hoje um cara administrar a segurança de nuvem? Para mim, é uma coisa extremamente complexa. Não como eu falei, é uma ciência.
Na verdade, ele é complexo dentro do conhecimento tradicional que nós temos. De novo, né, quando você pega uma pessoa que nunca trabalhou em cloud, que sempre trabalhou numa infraestrutura tradicional, e fala para ele, agora você vai administrar cloud, você começa a enfrentar esse tipo de problema, pela falta de conhecimento. E isso é um conhecimento que falta muito no mercado. Tá? É um conhecimento onde muitos profissionais estão tendo que adquirir a toque de caixa para poder minimizar isso. Muitas empresas menores estão recorrendo à terceirização desse serviço, né? Contratar esse serviço de terceiros para que você tenha uma forma mais ágil de você poder disponibilizar essas aplicações e com a segurança que você precisa. Empresas maiores realmente estão investindo, criando áreas específicas de cloud, de DevOps, né, os squads. E o que é importante dentro dessas empresas, que existe agora uma nova figura dentro dos squads, que é uma figura de segurança, onde você está transformando o tradicional DevOps em DevSecOps, para que esse profissional de segurança consiga avaliar os riscos daquela aplicação antes que ela seja disponibilizada, para evitar e minimizar esses riscos. Como vocês viram, por exemplo, muitas empresas da área financeira, naquele slide anterior que eu mostrei, já estão utilizando serverless, containers, e você precisa realmente ter uma equipe de DevSecOps para que você minimize os riscos na hora que você está disponibilizando uma aplicação, principalmente que envolva transações financeiras, tá? Ou que envolvam algo que seja muito crítico para aquela empresa, para o negócio da empresa. Então, esse cenário ele está mudando muito rápido, e se você faz parte de uma empresa ainda que não tem esse tipo de infraestrutura, o que a gente tem visto mais no mercado é a terceirização. É você contratar esse serviço de empresas já capacitadas nesse serviço. Tá? Legal. Ô, Cláudio, eu queria aproveitar, você citou aí o DevOps, né? O que a gente vê é que as empresas cada vez mais têm adotado a cultura do DevOps, né? Eu vi uma pesquisa internacional, no entanto, que mostra que 1/4 das organizações sofreram violações relacionadas ao processo de desenvolvimento, né, dos aplicativos no ano passado, sendo que a maioria foi por meio de componentes de código aberto. O que eu queria te perguntar é como é que as empresas podem assegurar que os controles de segurança apropriados sejam identificados e incorporados aos códigos e modelos no início do ciclo de desenvolvimento, e assim não colocar em risco as operações em nuvem. Como eu comentei, sabe, Tadeu, você tem que realmente ter uma pessoa com conhecimento de segurança dentro desse time de desenvolvimento, para que ela consiga analisar o código e analisar os processos, se estão seguindo os processos básicos para minimizar esse problema. Mas você também não escapa de utilizar ferramentas de segurança na nuvem que vão proteger contra possíveis vulnerabilidades que esse time não consiga levantar, porque nem sempre você consegue analisar todo o código e analisar uma falha que um código tem. Não existe código 100% seguro. Tá? Quantas vezes a gente já não ouviu falar um código que foi disponibilizado e, assim, alguns dias depois já descobre uma falha no código. Tá? Então, você tem que ter ferramentas também que te ajude a entender essas vulnerabilidades e proteger essas vulnerabilidades de algum ataque até que elas sejam corrigidas pelo time de desenvolvimento. Tá? Então, todo um processo que precisa ser criado para você realmente minimizar os riscos de você utilizar e disponibilizar aplicações na nuvem. Como que a política de Zero Trust, de confiança zero, ajuda a resolver esse tipo e outros de problema quando você tem muitas aplicações em nuvem? Quer começar, Falco? Eu vou disponibilizar até aquele slide que a gente tem aqui que fala um pouco sobre Zero Trust.
Bom, o princípio de Zero Trust é, bom, o slide já diz muito, né? Mas ele guia muito pelo que a gente consegue entender de como funciona o ambiente, né? Proteger os dados, que acho que é o principal ponto, né? Eu acho que é a principal informação de dentro de uma empresa, é o core realmente do que uma empresa faz, né? Os dados. Os workloads, que são os processos de dados também, que vão acessar todas essas informações. As redes para transportar tudo isso daí, então a gente também tem que ter um entendimento correto sobre o fluxo, quem está acessando. Aí entram as pessoas, quem pode acessar a informação, quem não pode acessar, quais os dispositivos que também vão estar fazendo parte dentro desse fluxo. Então, a política de Zero Trust, ela vem para ajudar o que a gente ter uma visibilidade grande em cima de quem está acessando cada tipo de informação. E aí você começar a ter a sua política baseada nisso. Você construir não só a parte de pessoas que podem acessar o dado, mas também aplicações que vão poder acessar esses dados, a não confiança em nenhum desses acessos, então ele vai acessar somente o que for realmente específico para aquela pessoa ou aquele sistema acessar. Acho que esse aí é um dos principais pontos, é um ponto muito difícil de você criar essas políticas de Zero Trust, essa cultura também de Zero Trust, porque isso requer muita informação para ser analisada, muita política para você chegar nesse ponto de, vamos dizer assim, mais perto da perfeição possível para fazer essa política de Zero Trust ser realmente efetiva. Quando a gente fala de Zero Trust, acho que um ponto importante, assim, que resume tudo que foi falado, você não confia em nada e nem em ninguém. Né? Você não pode confiar em nenhum dispositivo, você não pode confiar em nenhuma pessoa, você não pode confiar em nenhuma plataforma que está sendo utilizada. A partir dessa premissa, que você começa a criar os seus controles. Tem coisas básicas, como, por exemplo, você disponibilizar uma aplicação onde o usuário precisa se autenticar para usar aquela aplicação. Só que o usuário utiliza a mesma senha corporativa, ele utiliza nas redes sociais, ele utiliza no e-commerce, ele utiliza em outras plataformas. Se por um acaso aquela senha for compromissada, né, ela for descoberta, uma pessoa maliciosa pode tentar pegar aquela senha e entrar, acessar essas aplicações. Tá? Então, a gente começa pelas coisas básicas, mas que são fundamentais quando a gente fala em Zero Trust, que a gente não pode confiar em nada. Então, quando eu comentei de IoT um tempo atrás, um pouco atrás, você está adicionando novos dispositivos na rede. Você vai confiar nesses dispositivos? Não somente um laptop ou um desktop, mas você tem hoje milhões e milhares de dispositivos que podem se conectar numa rede corporativa. Que tipo de controle que você tem hoje? As pessoas estão comprando os mais diversos dispositivos possíveis, todos eles com Wi-Fi, todos eles podem simplesmente com uma conexão estar automaticamente dentro da rede corporativa. E que controle você põe sobre esses dispositivos hoje que pode trazer novas portas de entrada? Então, o perímetro hoje desapareceu. O perímetro não é mais aquele perímetro conhecido. Tá? Uma câmera de vídeo passa a ser seu perímetro de rede. Uma Smart TV é um perímetro de rede. Tá? Sensores de automação predial, sensores de automação industrial, tudo isso passa a ser perímetro da tua rede. Isso possui vulnerabilidades que podem ser exploradas para que alguém entre na rede e explore e consiga roubar informações, principalmente. Todo dia nós vemos na mídia algum tipo de vazamento de informação, uma empresa com problema de ransomware, por exemplo. Tá? Ransomware não pega na nuvem. Bobagem. Existem ransomware para nuvem também. Tá? Ransomware desenvolvidos especificamente para nuvem. Então, quando nós falamos de uma arquitetura Zero Trust hoje, é uma arquitetura onde eu não confio em nada. Para tudo eu tenho que ter regra, para tudo eu tenho que ter controle, para tudo eu tenho que ter visibilidade. Tá? E aí, para você melhorar esse processo, é evidente que você tem que ter uma automatização, porque senão não vai conseguir criar todos esses controles
ter uma automatização e orquestração de tudo isso, tá? Então, essa é a realidade onde a gente está inserido hoje quando a gente fala de Zero Trust. Vou agradecer aqui ao Defalque e ao Banvart pela gentileza da entrevista e vamos continuar num segundo capítulo, numa próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde aí a todos. Obrigado, Banvart. Obrigado, Defalque.